Pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora com vocês sobre os tamanhos das formas, né? A quantidade de massa que você precisa colocar nessas formas para assar, assim como também o rendimento em fatias do tamanho dessas formas, tá? A gente tem aqui algumas formas existentes no mercado, é lógico que eu não vou ter todas para mostrar para vocês. Eu estou aqui priorizando a redonda, tá? Então, a gente começa, ó. Eu tenho a forma de 10 centímetros. Normalmente, elas são de 4 a 5 de altura, esse tamanho que eu trabalho, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com formas mais altas, porque a gente sabe que a massa do bolo, ela assa de fora para dentro. E quanto mais alto é essa forma, mais vai demorar para esse calor chegar no centro do bolo. Por isso que muitas vezes a maior dificuldade dessas formas mais altas é o bolo assar completamente no meio. Então, acontece às vezes dele ficar cru e só lá na parte do meio, né? Então, começando aqui, eu tenho a forma de 10 centímetros, tá? Eu tenho a de 15 centímetros. Vou formando aqui uma pirâmide aqui para vocês verem, tá? Tem a de 20 centímetros. 10, 15 e 20. Aqui eu tenho uma intermediária de 22 centímetros, que ela vai ficar quase justa aqui com a de 20, na hora que assa que dá mais a diferença. Temos a de 25 centímetros. 30. 35. E a maior que eu tenho aqui é a 40 centímetros, tá? Que vai dar um bolo super grande aqui. Então, aqui a gente tem os tamanhos mais usuais. Aqui eu vou conseguir formar tamanhos de bolos bem diferentes. Por exemplo, se eu quiser um 15, 20 e 30, eu formo um tamanho de um bolo padrão, a gente fala um tamanho padrão, certo? Existe hoje os modelos slim, que aí o slim já é mais esse que a gente formou. São bolos mais finos, mais estreitos, porém mais compridos, né? Então, a padronagem, o tamanho proporcional, né, o padrão que a gente fala, vai de 10 em 10. Eu tenho 10, 20 e 30. Ou então eu teria 15, 25, 35, né? Tá? Que eu vou conseguir com esse aqui, ó, 15, 25 e 35. Então, de acordo com esses tamanhos de formas aqui, eu posso formar vários tamanhos de bolo de andares, né? A gente formou 15, 20, 25, 10, 20 e 30, 15, 25 e 35. Então, aqui eu tenho dois formatos de bolo no formato padrão. E aí, se eu for para o slim, eu vou fazer como? Eu tenho aqui um 15, eu vou para o 20, para o 25 e o 30. Por exemplo, eu tenho um bolo de 4 andares no formato slim, que é um bolo que tem uma distância menor entre os andares, né? Isso aqui a gente está falando de uma forma só, mas aí ele vai subir na questão da altura, tá? Então, eu vou passar para vocês também, agora já que vocês conhecem os tamanhos das formas, eu vou passar para vocês a quantidade que a gente precisa colocar de massa crua para assar aqui em cada um e também o rendimento de cada forma em fatias, tá? Porque aí já fica mais fácil de você formar uma tabelinha aí e de quando o cliente quiser um pedido, você já ter a combinação perfeita da quantidade de acordo com a quantidade que você quer servir para o seu cliente, né? No caso, para o convidado vai servir um bolo para 100 fatias. Quais os tamanhos das formas que eu preciso casar para servir um bolo de 3 andares para 100 fatias, né? E assim, eles não são medidas aproximadas, ou quer dizer, eles são medidas aproximadas, eles não são medidas exatas, vai depender da forma que o cliente cortar o bolo. A gente sempre parte do princípio que uma fatia pesa 100 gramas, mede 100 gramas. Inclusive, eu já gravei vídeo mostrando como corta o bolo para dar um maior rendimento, tá? Então, a gente sempre parte da quantidade de fatias por 100 gramas em cada fatia, tá bom? Então, eu vou deixar ele aqui um pouquinho de lado e a gente vem para cá para a gente colocar aqui os rendimentos, tá? Então, eu tenho o tamanho de 10 centímetros, a forma lá, né?
de 10 centímetros, tá? Eu vou precisar colocar nessa forma aqui de 10 centímetros quanto de massa para eu assar ela até o topo, aqui, né? A gente está contando que ela vai subir até aqui em cima, tá? Eu vou precisar, então, de 350 gramas de massa crua nessa forma para assar o bolo até aqui o topo, tá? Lembrando que essa aqui eu acho que ela tem até 6 centímetros, mais ou menos. Ela é mais um pouquinho do que essa, ó, tá? Então, para esse tamanho, a gente usa isso. E ela vai me render um tamanho de 8 a 10 fatias de bolo, tá? Esse tamanho. A gente está falando aqui também de bolo em tamanho, em altura padrão, 10 centímetros de altura. Quando eu vou trabalhar com uma altura de 12, de 15 centímetros, ele vai render mais, tá? Porque a fatia vai ser mais fina ou, por vezes, ele vai ser cortado em 2 camadas. Por exemplo, se eu tenho um bolo de 18 de altura, eu vou ter uma estrutura no meio e ele vai ser cortado a primeira vez em cima, depois da estrutura, retira e corta de novo embaixo. Então, eu vou ter um rendimento duplo desse bolo mais alto, tá? Então, esse que a gente está fazendo é para a altura de 10 centímetros. Vou até colocar aqui para vocês não esquecerem, tá? Altura de 10 centímetros, que é o padrão para bolo verdadeiro. Então, próxima forma que a gente vai ter é a de 15 centímetros, né? Então, eu tenho aqui 15 centímetros. Eu vou precisar, para assar essa forma até o topo aqui, de 500 gramas de massa pronta. A massa batida, tá? A nossa massa base, a manteigada, a gente está trabalhando com referências nela. E aí eu vou ter aqui, ó, de 15 a 18 fatias. O vídeo que eu postei é desse tamanho de forma aqui e eu parti ele para 20 fatias, só que a gente tem uma perca pequena nas bordas, então a gente conta essa proporção, porque tem gente que gosta de servir e tem gente que não gosta de servir, por isso que a gente coloca de tanto a tanto, porque tem essa percazinha na lateral, mas não é totalmente perca, ela vai com menos quantidade de bolo e com menos quantidade de recheio, então a gente não conta como uma fatia inteira, tá? E aqui eu tenho a 20 centímetros. 20 centímetros eu vou precisar de 770 gramas. E ele vai me render de 20 a 25 fatias. Certo? Então, a gente está no 20 centímetros. Que vai servir, que eu vou ter que colocar de massa aqui nessa forma para assar 770 gramas e ele vai me fazer esse rendimento aqui, com folga, tá, gente? Dá para assar bem folgado ele realmente. O 22 centímetros. Tenho 22 centímetros, eu vou precisar aqui de 900 gramas. Aqui de massa crua, tá? E ele vai me render em média de 30 fatias. Esse aqui ele já rende uma proporção já mais certinha, tá? Não tem muito essa oscilação. Dependendo do que você vai servir, da fatia maior, ele vai servir de 25 a 30, mas eu sempre vendo ele para 30 fatias, não tem problema nenhum com ele, tá? O 25 centímetros... que seria o próximo tamanho, 25 centímetros, eu vou precisar de colocar aqui, ó, 1 quilo, 170 gramas. Eu já tentei fazer esses que eu tô colocando fracionado para vocês, eu já tentei fazer eles no fechado. Por exemplo, nesse 20, colocando 800, né, que aqui é 770, e ele por vezes derrama. Vai depender da sua farinha, da quantidade de fermento que você coloca. Então, sempre coloca um pouco a menos para não ter esse perigo de derramar dentro do seu forno e aí faz aquela sujeira. Se for forno de pedra, cai na pedra e aí sobe a fumaça porque queimou, né? Forma aquela crosta na lateral aqui. Então, você sempre colocando na medida certa, não vai ter problema de derramar, tá? Então, para o 25 centímetros eu uso 1 kg 170 de massa crua e ele vai me render 35 fatias.
Lembrando que a gente está falando de médio, tá? De rendimento médio. Próximo aqui é o nosso 30 centímetros. O 30 centímetros, a gente vai precisar de 1,780 kg de massa. Ele vai me render aqui 50 fatias, esse bolo de 30 centímetros, tá? Essa forma aqui de 30. O 35 centímetros, eu vou precisar de 2,500 aqui. E ele vai me render 80 fatias, certo? O 40 centímetros, eu vou precisar aqui de 3,200 e ele vai me render aqui de 100 a 110 fatias, só esse bolo de 40. Não passei nem o 35 e o 40 para cá, né, ó. Mas ele vai me render essa quantidade de 100 a 110 fatias, esse grande aqui, tá? Aí a gente vai falar aqui. Aqui você já tem a tabelinha do peso e da medida. Então, vamos lá vendo em relação à fatia. Se o cliente me pedir um bolo, deixa eu ver aqui, vamos somar. O bolo de 4 andares que eu montei, me ajuda com a calculadora aí, Isabelle? Um bolo de 4 andares que a gente fez o bolo verdadeiro. Eu vou falar o tamanho para vocês que foi, né? Foi o de 40, foi o de 30, cadê ele? Tá aqui o 30. Então, aqui rendeu. Coloca no máximo 110. E a gente colocou o de 30, que rende 50. E a gente colocou o 22 para aquele tamanho, que vai 30. E a gente colocou o 15 em cima, que ele rende 18. Pode botar o 18. Então, esse tamanho que eu coloquei, ó, 15, 22, 30 e 40, vai me render 208 fatias. Certo? Então, ele é um bolo bem grande. Isso a gente está falando no 10 de altura, tá? Então, a gente tem aqui um bolo de 10 de altura. Se a gente quer um para servir, vamos ver aqui, deixa eu ver um tamanho que dá para dar o de 100 fatias. Vamos somar isso daqui para ver quanto é que dá. 50, que é o de 30, coloca aí, 50, 30 e coloca 20, esse aqui, que é o máximo que ele dá, 100. Pronto, então se eu colocar aqui, ó, o 15, aqui a gente pode colocar tranquilo por 10, que ele dá de folga, porque aqui ele pode servir até, né, mais um pouquinho. O de 50 também serve mais um pouquinho. Então, você sempre tem que procurar um aproximado e números fechados, tá? Por exemplo, o 15, o 22 e o 30, ele vai servir 100 fatias, tá? Que é esse tamanho que foram os 3 andares de cima ou esse tamanho aqui, tá? Agora, se eu vou falar ele em bolos mais altos, aí eu posso aumentar isso aqui, tá? Se eu vou partir para o 15 de altura, eu posso aumentar esse rendimento das fatias aqui, proporcionalmente. Se eu vou partir de 2 vezes, eu vou dobrar essa quantidade, né? Se eu vou ter aqui um bolo, por exemplo, com altura dupla, vamos falar que a gente vai fazer um bolo de 15 centímetros com altura dupla. Deixa eu guardar aqui. Eu tenho um bolo de 15 centímetros que eu vou fazer com altura dupla. Então, ele vai servir 36, não é isso? Então, ele vai servir um bolo de 15 centímetros com altura dupla, vai servir 36 fatias, tá? Então, se eu vou fazer um bolo super alto, eu dobro essa quantidade de fatias. Porque também vai dobrar o peso, vai dobrar o seu material, vai dobrar o seu tempo de trabalho, né? Vai aumentar, por exemplo, eu sempre oriento a fazer 10 centímetros de altura, a gente tem a técnica de cobrir sem a blindagem de ganache.
Se eu vou fazer um bolo super alto, eu vou ter que blindar ele. Então, isso também já sai mais caro, né? Então, você tem que ter a fórmula, você tem que saber, tem que ter essa tabelinha aqui impressa, digita aí, imprime em algum local, vai ficar mais fácil de você calcular o preço e de quando o cliente disser, eu quero um bolo para tantas fatias. Aí, às vezes ele te manda um bolo de 3 andares, eu quero um bolo de 3 andares, mas eu quero que sirva 10 fatias. Aí, como é que você vai fazer um bolo de 3 andares que serve 10 fatias? Aí, você tem que dar a opção do seu cliente de colocar uma parte falsa, né? Ou, por exemplo, vamos dizer aqui, se eu fizer um bolo daquele tamanho, 15, 22, 30, tá aqui. Eu vou querer um bolo de 3 andares, mas eu só quero que sirva 15 fatias. Pode ser só o menor falso, não, só o menor verdadeiro. Então, eu vou servir 15 fatias nesse, 25 nesse e 50 nesse. De acordo com a quantidade de pessoas que o seu cliente queira servir, você vai dar a opção para ele de colocar o andar verdadeiro. Por exemplo, se é um bolo de 3 andares e ele quer para 30 fatias. Aí você vai dizer, então vai ficar o do meio verdadeiro e o de cima e o de baixo falso. Não tem como eu fazer um bolo 3 andares verdadeiro que sirva 15 pessoas, né? Pelo tamanho. Porque se eu colocar aqui, ó, só esse rende 10. Então, como eu tenho que fazer mini bolos se fosse nesse padrão? E aí, na mesa fica feio, na festa fica feio. Então, uma outra opção que a gente tem é a gente colocar a parte falsa, tá? As partes desse bolo falso. Então, vamos falar aqui agora sobre a quantidade de formas que eu preciso para montar o meu bolo, tá? Para esses tamanhos que a gente colocou aqui. Quantas formas assadas eu vou precisar para montar o bolo, tá? Então, vamos lá, utilizando esse mesmo padronagem que a gente colocou para o bolo de 10 e para o bolo de 15 de altura. Quantos discos eu vou precisar? Para 10 centímetros de altura, isso aqui é a altura do bolo, tá? A altura do bolo. A altura da forma aqui é 5 centímetros de altura da forma, certo? Então, para um bolo de 10 centímetros de altura, eu vou precisar de 2 formas dessas de 5 centímetros de altura. Porque como a forma que a gente monta, né? Eu vou ter aqui, ó, 2 discos de massa, tá? Um eu vou cortar ao meio e o outro eu vou montar inteiro, porque a gente usa a técnica de prensagem. Então, um eu corto e o outro eu vou montar inteiro e ele vai me render um bolo de 10 centímetros de altura, certo? Se eu vou montar aqui um bolo de 20 centímetros de altura, utilizando as nossas formas de 5 centímetros de altura, eu tenho opções de montagem, mas eu vou precisar de forma vezes 3. Eu vou precisar assar 3 formas dessas para me montar um bolo de 15 centímetros. E aí eu vou ter várias opções. Por exemplo, vou precisar de 3 discos, que eu posso utilizar quantos recheios para chegar nessa formação de 15 centímetros de altura. Botei 20, mas é 15, gente. Ó, errei aqui. É 15 centímetros de altura o bolo, tá? Nessa padronagem que a gente está trabalhando aqui. Então, eu posso cortar todos os bolos ao meio, né? Com isso, eu vou ter 5 recheios nesse bolo. Confere? 5 recheios. Ou eu posso cortar o do meio, que aí eu vou ter 3 recheios. Isso tudo vai ser avaliado o preço que você vai querer vender esse bolo, o preço que o seu cliente paga desse bolo, tá? Então, tudo isso tem essa questão de você perceber ou você identificar o projeto para poder você calcular realmente o valor do projeto que você vai chegar, né?
Então, vamos por 20 centímetros de altura. Agora sim, o 20 centímetros, né? A gente só tem que ter cuidado aqui no 15, só voltando aqui um pouquinho que eu lembrei, se eu vou trabalhar com essas camadas todas cortadas, que vai me dar 5 recheios, eu não vou poder fazer aqueles super recheios grossos, porque vai ficar um peso muito grande, né? E mesmo com a blindagem, ele tende a não ter tanto reforço, principalmente se for bolos maiores, né? Então, a opção melhor que eu acho é trabalhar com 3 recheios, que já é um suficiente. E não se preocupe que esses bolos aqui que ficam mais grossos um pouquinho, como eles são um pouquinho compactados, ele não perde o sabor, não perde a fofura e ele também não dá muita diferença na hora que você parte o bolo. Percebe-se um pouquinho, mas não tanto, não dá tanta diferença, tá? E com isso também você consegue um custo menor, né? Agora, se o cliente tem capacidade, tem a sua área que você trabalha, né? Consegue absorver um bolo desse, que vai ficar super recheado, muito bem recheado, então você pode trabalhar dessas duas formas aqui, da forma que você achar melhor. Para o 20 centímetros de altura, a gente vai ter o dobro disso aqui, né? Então, se a gente precisou de 2 aqui, ó, a gente vai precisar de 4 aqui. 4 vezes a forma, tá? Então, eu vou precisar de 4 discos desse aqui para me montar um bolo de 20 centímetros, porque eu vou montar a altura dupla. Na verdade, eu vou montar separado os dois, né? Vou montar 2 de 10, vou fazer uma estrutura no meio e daí é que eu vou conseguir montar esse bolo, certo? Não tem como a gente fazer um bolo de 20 centímetros sem estrutura, porque fica muito arriscado. Então, eu vou montar esse aqui, ó, 2 vezes. Vou cortar um deles, tá? E a segunda forma que eu tenho também de fazer ele aqui é se eu quiser rechear com 4 recheios. Eu vou cortar esse, eu vou cortar esse. Ao invés de eu utilizar 2 recheios, eu vou utilizar 4 recheios, tá? Cortando todos eles. Aqui eu vou ter um bolo com 2 recheios. E aqui eu vou ter um bolo com 4 recheios, certo? Só que lembrando que isso aqui a gente vai montar um bolo só. Eu vou ter altura dupla, né? Então, se eu montar esse daqui, eu vou ter num bolo só 4 recheios. E nesse aqui eu vou ter um bolo com 8 recheios, certo? Porque a gente dividiu aqui as alturas. Esse vai ficar em cima desse, que vai gerar um bolo só, e esse vai ficar em cima desse, que vai gerar um bolo só. Então, eu só tenho que prestar atenção nessas estruturas. Na hora que o cliente me manda a foto, por exemplo, no WhatsApp, eu queria esse bolo aqui. Às vezes eles querem que a gente adivinhe o tamanho do bolo que está lá na foto para a gente montar esse bolo. A forma mais fácil de você conseguir é você dizer, você quer para servir quantas pessoas esse bolo? Porque aí você vai identificar o tamanho proporcional do bolo e vai poder orientar ele da melhor forma de que ele vai ter a quantidade de fatias que ele quer para o tamanho do bolo ficar proporcional à mesa. Você tem que saber se a festa é grande, se é uma festa pequena, uma reunião em casa, se é uma festa no buffet. Então, tudo isso tem que ser avaliado para fechar um projeto, né? Bolos artísticos, bolos decorados, a gente não tem como trabalhar com tabelas fechadas. Vai depender da forma que vai ser montado o bolo, da decoração, dos itens que vão ter de modelagem. Então, o pessoal me pergunta muito sobre precificação nessa questão. Não tem como você ter uma tabela para bolos artísticos, para bolos decorados. A gente tem que avaliar realmente o projeto, as horas trabalhadas, o que vai pegar de bolo. Um bolo de 20 centímetros de altura pode ter 4 recheios, como também pode ter 8. O valor que você vai vender o de 4 não é o mesmo que você vai vender o de 8. Porque ele vai pegar o dobro do recheio, o dobro do material, um trabalho muito maior para montagem, um trabalho muito maior para decoração. Então, tudo isso a gente tem que avaliar o projeto para a gente não perder dinheiro e também não fazer uma coisa absurda que o cliente não consiga pagar, né? Entender o seu público, tudo isso aí a gente procura entender o projeto na hora de fechar, né? E explicando sempre para o cliente, sendo o mais claro possível para o cliente, né?
e explicando realmente, porque o cliente não tem obrigação de saber disso. Às vezes, muitas vezes, a gente fica em dúvida disso, né? A gente que está fazendo o bolo. Então, o cliente não tem noção de que um bolo de 20 centímetros serve de 20 a 25 fatias. Você tem que explicar para o seu cliente. Se o senhor quer um bolo que sirva 25 fatias, ele fica no tamanho de 20 centímetros. Porque aí ele vai entender que aquele tamanho do bolo vai servir a quantidade de pessoas que ele quer. E que um bolo de 30 centímetros, por exemplo, serve de 50 fatias. Eu já recebi muitos pedidos aqui do pessoal dizendo assim, eu quero um bolo para 20 fatias e me manda um bolo de 3 andares, por exemplo. Aí a gente tem que explicar que não tem como ficar um bolo todo verdadeiro. E muitas vezes querem o bolo verdadeiro, mas servindo poucas pessoas. Aí não tem como você fazer esse formato slim, né? E o cliente não sabe disso. A gente tem que explicar. Se o senhor quer um bolo só de um andar para 20 fatias, ele vai ficar no tamanho de 20 centímetros. Se ele quer para 50 fatias, ele vai ficar no tamanho de 30 centímetros. Ou então ele vai fazer um tamanho 25, vai dar 35, com 15 vai dar 50. Então, para fazer de 2 andares, vai ficar o 25 e 15 vai dar 50 fatias, tá? Então, isso aí a gente tudo explica, deixa muito bem explicado para o cliente, para que não tenha nenhuma dúvida, tá bom? Se você... Da altura? Da altura dupla? Aqui falou que a altura da forma é de 5 centímetros. Mas a altura dessa menor aqui, dessa mais fininha, é daquela primeira. Essas duas aqui? Porque elas têm tamanho diferente. Altura diferente. Muda na hora de montar, porque a gente nivela eles com 5 centímetros para dar 10. Para dar os 10 centímetros de altura. Certo? A gente nivela. Essa daqui excepcionalmente, eu só tenho ela, se você observar, só tenho ela de 6 centímetros de altura. A maioria que encontra no mercado é de 5 centímetros. Então, é justamente esse padrão que dá 2 formas para dar um andar de bolo aqui, ó. Porque a gente corta uma e a outra coloca inteira. Então, ela sempre dá no aro de 10 centímetros, porque tem a quantidade de recheio no meio. Não é simplesmente somar só a altura das 2 camadas, certo? A dúvida que ela me perguntou aqui é bem interessante, porque às vezes a gente pensa, se eu cortar só 2 aqui, não vai dar a altura de 10, né? Mas a gente está esquecendo de somar o recheio aqui, certo? E essa daqui eu vou nivelar, é porque a única que eu tenho de 10 centímetros para mostrar para vocês é essa, ela é 6 centímetros de altura. Deixa eu só pegar uma medida aqui para a gente ver se é 6 mesmo. Ó. É 6 de altura essa. E essa 5, exatamente, certo? Então, a gente baseando ela nos 5 centímetros de altura, que é o padrão, essa aqui ela está um pouquinho fora do padrão para a gente. Mas se eu basear nessa daqui, eu vou precisar dessas formações aqui para atingir os tamanhos que a gente explicou, né? 5 formas, 5 discos, 4 discos. Lembrando que a gente vai colocar o recheio no meio. E a gente trabalha com a montagem, que eu já expliquei, já tem vídeo da gente aqui explicando montagem, que a gente trabalha com a para. Tem vídeo na live? No YouTube? Isso, tem um vídeo. Quem quiser dica de montagem de bolo, só é ir lá no YouTube, tá? Pesquisar na nossa live. A nossa primeira live, se eu não me engano, foi a montagem de bolo. Então, só é ir dar uma busca lá e ver como é que a gente faz a montagem do bolo, tá? Volta lá e assiste direitinho, porque você vai pegar a dica. Inclusive, a gente montou um de 15 centímetros nesse padrão aqui, não foi? A gente montou lá? Acho que foi 15 centímetros nesse aqui, com 3 recheios, foi. Então, ó, você já pegando essa dica da live lá, vocês vão conseguir realmente atingir os outros tamanhos, né? Você pega a formação dos outros tamanhos, tá? Porque aí lá você assiste bem direitinho, já pega a técnica do recheio e aplica para qualquer tamanho de forma, desde o pequenininho de 10 centímetros até o de 40 centímetros aqui, eu monto todos com a mesma técnica. Então tá salvo, aproveita, vai lá no YouTube, dá um like, se inscreve no nosso canal e pega todas as dicas, porque não tem só essa live lá, tem muita coisa para quem quer aprender mais, para quem quer iniciar na confeitaria,
para quem quer se aprimorar, para quem quer novas técnicas. Então, dá só uma forcinha para a gente aí no YouTube também, se inscreve aí, manda para as pessoas que você acha que precisa aprender mais ou que gostaria de aprender mais. Se aprimorar mais, se você queira tirar alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai estar sempre ligado para vocês e respondendo, tentando atender a solicitação na mais rapidez possível, que dá bom aqui pra gente, tá? Então deixa aí o seu comentário, salva essa dica para você não perder, imprime a sua tabelinha e não perde, já quando o cliente mandar, você já vai ter tudo pronto ali, soma rapidinho e já passa o orçamento para não perder tempo, tá bom?